A paz do Senhor Jesus a todos do canal, blinde o coração e receba vida. E vocês todos da minha rede social, que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite a tua família de longe e de perto, concedendo-lhe a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor visite ao nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, em todas as esferas. Que o Senhor visite as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil e de todo o mundo. Que o Senhor Jesus visite aquele que se encontra enfermo no leito de hospital, numa UTI, ou até mesmo em casa. Que o Senhor conceda saúde e alivie as suas dores. Que o Senhor Jesus visite os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, concedendo saúde, paz e alegria no coração. Que o Senhor Jesus visite as criancinhas que amamentam no peito da mamãe, aquelas que estão no ventre da mamãe, os jovens, os adolescentes, os órfãos, as viúvas, os viúvos e os peregrinos. Que o Senhor visite cada um e dê um abraço levando a paz, a saúde física, mental, a saúde nos relacionamentos, a saúde na vida financeira. Que o Senhor visite as nossas finanças, nos abençoando, abrindo portas. Em nome de Jesus. Estou aqui hoje para trazer a leitura da Paraxá do 45º dia. Vaetchana, ou supliquei. Mas antes eu quero estar falando com você acerca do meu neto. Meu neto é especial, ele faz tratamento. E eu falei acerca ontem do bom convívio, do bom relacionamento, do vizinho que liga o som na altura e se importa somente com o prazer dele. E aí eu fiquei muito triste, passei ontem o dia todo com dor de cabeça. E quando foi à noite, eu estava ali no culto e foram me chamar às pressas. O meu neto fez uma crise convulsiva que há 5 anos já estava controlada. Estava tomando a medicação certinha. Porém, com o barulho, o estresse muito forte, desencadeou uma crise convulsiva muito forte no meu neto. E isso me chama a atenção. No seguinte, nós temos um código de postura
da cidade. E precisamos obedecer esse código de postura. E me remete mais dentro das igrejas, que é o local onde eu participo, onde eu levo meus netos. E a gente pode observar, quando a gente fala do problema, as pessoas não dão importância. A pessoa autista, ela não pode, dependendo do grau do autismo, ela não pode receber estímulos de barulhos muito fortes, de luzes ofuscando. Até mesmo um bater de palma mais forte pode desencadear uma crise convulsiva. E não é espíritos maus, não. São os neurônios, que às vezes são como uma rede elétrica, e um fiozinho está desencapado ali, quando tem um estímulo, aí essa redezinha bate uma na outra, aí desencadeia uma crise convulsiva. Então devemos ficar alertas na nossa igreja, em todas as igrejas. O silêncio está no código de postura. E também é um sinal de respeito que eu tenho com o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. É o respeito. Porque nem sempre a pessoa gosta daquelas músicas que você escuta. Eu sou evangélica. Se eu colocar uma música aqui no estrondo, nas alturas, ou começar a gritar, falar alto no microfone, eu vou incomodar o vizinho. Então devemos ter o equilíbrio. Baixo, para não incomodar o outro. É uma questão de educação mesmo. De forma que ontem à noite eu fui ali no Cais do Amendoeiras. Fui muito bem recebida com meu neto. Os profissionais de lá estão de parabéns. Quanto tempo aquela unidade de saúde não tem servido à população local, não é verdade? E eu quero fazer aqui um apelo para você. Você que é empresário, você que já foi atendido ali naquela unidade, vamos socorrer aquela unidade. Eu, enquanto população, você, enquanto população, nós podemos fazer muita coisa, não depender de governo. Se você é empresário, pode levar um saco de cimento. Se você é uma pessoa que já foi socorrida ali, você pode levar 1 metro de areia, uma lata de tinta. Chegue lá, entrega, eu não sei quem é, se é diretor, diretora da unidade. Fala assim, aqui eu vim doar, faça uma cartinha doando. Eu, fulano de tal, coloca seu CPF, estou doando a unidade de saúde tal para auxiliar ali naquela estrutura, na reforma que ali está precisando. Precisamos nos unir. Aí muitos dizem, mas eu não vou ajudar não, porque o governo isso, o governo aquilo. Ei, nós todos erramos. Eu erro, você erra. Ninguém é perfeito. Não vamos olhar a falha do governo. Vamos orar por eles. Vamos pedir ao Senhor que dê sabedoria para os governantes, para estar tendo misericórdia do povo menos favorecido.
Eu fazendo um pouquinho, você fazendo um pouquinho, já vai auxiliar. Eu não estou querendo aqui aparecer, eu não quero cargo político, eu não quero nada disso, não quero. Eu sou simplesmente uma cidadã pedindo socorro aos empresariados aqui da localidade, dos arredores do Cais do Amendoeiras. Não vamos deixar fechar a unidade. Vamos socorrer aquela unidade. Está funcionando um pedacinho. Porém está funcionando, está socorrendo. Mas vamos ajudar, auxiliá-los para que venha funcionar em sua totalidade, para que não seja preciso fechar na hora da reforma e nós sairmos por aí procurando outros hospitais. Vamos socorrer aquela unidade, em nome de Jesus. Você que é cristão, que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, não sei qual é a sua denominação, mas Deus não veio trazer religião, Deus veio trazer a fé, a esperança e o amor. Então faça a sua cartinha, se identifique, eu, fulana de tal, coloca sua identidade, seu CPF, coloca o que você está fazendo doação e leve ali para o diretor, para a diretora daquela unidade. Vamos nos unir enquanto povo, em amor e por amor a Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar aí a leitura do Paraxá do 45º dia. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, fala conosco. Abre o nosso coração, abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua santa e gloriosa palavra, para que nós possamos, Senhor, receber as Tuas misericórdias e a Tua graça. Queremos crescer, meu Pai, na graça e no entendimento da Tua palavra. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós os dons, derrama sobre nós as virtudes de Jesus. É que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então ler aí a Paraxá de hoje, que se encontra no livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, o capítulo 3, iniciando aí no versículo 7, e nós vamos até o capítulo 7 do versículo 11. Amém? Pegue sua Bíblia e vamos então estar lendo as Escrituras. É um mandado de Deus para que nesse momento de festas de Pentecoste nós possamos receber do Senhor a nossa porção diária. Capítulo 3, versículo 23. Foi também naquela ocasião que eu pedi a graça do Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, o Senhor já começou a mostrar a este seu servo a sua grandeza e a sua forte mão, pois que Deus existe nos céus ou na terra que possa fazer as coisas grandiosas que o Senhor fez. Você pode observar que Deus aí, que Moisés está falando, Deus com D minúsculo, são deuses estranhos. Quando se escreve Deus Altíssimo, se escreve com D maiúsculo. Suplico agora que me deixe passar o Jordão e me deixe ver essa boa terra, a terra prometida.
com a bela região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor ficou muito irado contra mim por causa de vocês e não atendeu à minha súplica. Não fale mais nisso, ordenou ele. Mas suba ao ponto mais alto do monte Pisga. Dali você poderá olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e ver de longe a terra com seus próprios olhos. Mas você não atravessará o Jordão. E depois dê ordens a Josué, encoraje-o, fortaleça-o, porque Josué vai conduzir o povo à conquista da terra que você vai apenas ver do alto do monte. Assim ficamos no vale, perto da cidade de Bet-peor. Capítulo 4. Agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordens que eu estou transmitindo a vocês, para as cumprirem e para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus dos seus pais, dá a vocês. Não acrescentem nem retirem nada destas leis, mas guardem todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor, quando ele examinou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor, isto é, os que adoraram ao Deus Baal no monte de Peor. Quando ele exterminou do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Versículo 4. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus continua vivo. Essas são as leis às quais vocês deverão obedecer quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor. Ele me deu essas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito destas leis, vão exclamar: que outro povo é tão sábio e prudente como Israel? Pois que outra nação tem um Deus, como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E que nação tem leis e decretos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Mas tomem cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que viram Deus fazer, que os milagres realizados por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam um efeito permanente nas suas vidas. E contem isso aos seus filhos e netos. Não esqueçam do dia em que estiverem diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo na minha presença para que eu ouça as minhas palavras e aprendam a ter reverência para comigo a vida inteira e as ensinem a seus filhos. Vocês atenderam à convocação e ficaram reunidos no pé do monte. O monte ardia em fogo até os céus, em meio a nuvens negras e densas escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas além da voz, não viram forma alguma. Ele anunciou a vocês a sua aliança, os 10 mandamentos,
que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nesta mesma ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês as leis. E os decretos, para que fossem cumpridos por vocês, quando estiverem na terra da qual vão tomar posse. Vou fazer uma pausinha aqui. No departamento infantil, eu estou fazendo uma campanha do decálogo. Foi a forma que eu encontrei para passar essa lei para as crianças, agora nesse período de Pentecostes. Então, semana passada nós vimos o primeiro mandamento e hoje nós vamos ver, estudar o segundo mandamento, em porção pequena para a criança, para que ela venha compreender. E ali você explora todas as palavrinhas, levando para elas, porque é o mandado do Senhor. Está aqui no livro de Moisés. Então, 10 dias de campanha do decálogo. Não precisa ter pressa. Uma semana você fala um capítulo. Aliás, numa semana você fala um versículo. Você fala o primeiro mandamento de forma simples de entendimento da criança. Eu vou trazer aqui, hoje não, mas dentro em breve eu vou trazer aqui a forma que eu utilizei para estar levando para as crianças. Todas as crianças. E na sala tem crianças e tem adulto. Tem pessoas cultas e pessoas também que precisam estar ali aprendendo do Senhor, que não sabem ler, mas elas prestam atenção, até mesmo aprendem a ler, através das Escrituras, através da palavra do Senhor. E eu trabalho com as crianças autistas, nível 1, 2 e 3, utilizando material pedagógico e uma forma simples de levar essa palavra para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto. Não precisa de palavras rebuscadas, é com amor, em amor, que passamos a palavra do Senhor para os pequeninos. Vamos lá no versículo 15. No dia em que o Senhor, o Deus de vocês, falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham todo cuidado para não se corromperem, fazendo algum ídolo, alguma imagem de qualquer tipo, seja em forma de semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal da terra, ou qualquer erva que voa pelos céus, ou qualquer criatura que rasteja na terra, ou qualquer peixe que vive nas águas. E quando olharem para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes, não sejam seduzidos a inclinar-se e adorar o que o Senhor, o seu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O Senhor tirou vocês da prisão do Egito, aquela fornalha de ferro, para serem o povo de propriedade dele, como verdadeira herança do Senhor, como hoje de fato são. Mas o Senhor ficou irado comigo por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês como herança. Vou morrer nessa terra sem atravessar o Jordão, mas vocês o atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Vigiem, porém, para não esquecerem da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês.
Vocês estarão rompendo a aliança do Senhor se fizerem algum ídolo, imitando a aparência de qualquer coisa ou ser que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome. É Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e passarem muitos anos naquela terra e tiverem cedido à corrupção, fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira, o céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra, da qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês terão poucos dias de vida ali, serão completamente destruídos. O Senhor espalhará vocês entre as nações, e restarão poucos de vocês entre os povos, os quais o Senhor os levará. Lá vocês prestaram culto a ídolos ou a deuses, feitos de madeira e de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão quando o procurarem em todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando chegarem aqueles dias de angústia, quando todas essas coisas acontecerem com vocês, então nos últimos dias vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e darão ouvidos ao que ele diz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não nos abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá de aliança que com juramento fez aos seus pais. Agora, pois, examinem toda a história antiga, desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra. Observem o céu de uma ponta a outra, para ver se podem encontrar algo tão grandioso com isso, ou se já se ouviu algo semelhante. Que outro povo ouvia a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e continuou vivo? Ou ouviu falar de Deus que resolveu tirar um povo do meio do outro povo com provas? As provas eram as pragas. Lembram-se? Com sinais, com milagres e lutas, com mão forte e braço estendido. Essa espantosa manifestação de Deus sobre a face da terra, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Pois foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Moisés está falando com aquele povo daquela época, e nós conseguimos ver a manifestação de Deus sobre a face da terra, os tempos se cumprindo. Ele fez essas coisas para que vocês compreendessem que o Senhor é Deus e que não existe outro além dele. Ele fez com que vocês ouvissem dos céus a voz dele, quando deu instrução a vocês. E na terra ele mostrou o seu grande fogo, até mesmo do meio das chamas
vocês ouviram as suas palavras. Ele os tirou do Egito com grandes demonstrações de poder, porque amou seus pais e escolheu a descendência deles, para lançar para longe de vocês outras nações maiores e mais poderosas do que Israel, e para dar a vocês as suas terras como herança, como vejo hoje. Portanto, reconheçam hoje e meditem em seu coração que o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra. Não há outro. Guardem as suas leis e os seus mandamentos que hoje transmito a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos que vêm depois de vocês, e para que vivam por muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 cidades situadas a leste do rio Jordão, para servirem de refúgio a todos aqueles que tivessem matado alguém involuntariamente, ou por acidente, ou com intenção. O perseguido poderá fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golan, em Bassã, para a tribo de Manassés. Estas são as leis dadas por Moisés ao povo de Israel. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés comunicou aos israelitas quando saíram do Egito. Eles estavam acampados a leste do rio Jordão, no vale perto de Baal-peor. Esse território era antes ocupado pelos amorreus, governados pelos reis Seom, que habitavam em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas destruíram quando saíram do Egito. Israel tomou posse da terra dele e das terras de Og, rei de Bassã. Estes 2 reis reinavam a leste do rio Jordão. As terras conquistadas por Israel iam desde Aroer à terra do rio Arnon, até o monte Sirion, isto é, Hermon, e abrangia toda a Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, nas encostas do monte Pisga. Capítulo 5 de Deuteronômio. Então Moisés chamou todo Israel e disse-lhe: ouça com atenção, ó Israel, as leis e as ordenanças que hoje proclamo, para que aprendam e tenham cuidado em cumpri-las. O Senhor, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no monte Horebe, não com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou face a face conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu estava em pé entre o Senhor e vocês, porque vocês não subiram no monte, com medo do fogo. Ele falou a mim, e eu transmiti a palavra do Senhor. Ouçam o que ele disse. Eu sou o seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos, não preste culto a imagens de qualquer coisa
em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adorem, nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou o Deus zeloso e faço o castigo do pecado dos pais alcançar seus filhos até a terceira geração, e quanto à geração daqueles que me odeiam. Mas mostrarei bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use sem o devido respeito o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso neste sentido. Guarde o dia de sábado como um dia de santo repouso, conforme o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Trabalhe nos outros 7 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso ao Senhor, o seu Deus. Então aqui ele fala acerca do dia de repouso. Eu e você precisamos ter um dia de repouso, não necessariamente que seja no sábado. Os enfermeiros, os médicos, eles não têm um dia de repouso, nem todos eles folgam no sábado, né? Porém, todo trabalhador, ele precisa ter um dia de descanso, de repouso. Jesus, ele curou no sábado, ele trabalhou no sábado, ele trouxe a santa palavra no sábado, ele curou os enfermos. Você pode ver no Novo Testamento vários exemplos que Jesus curou no sábado. Nenhum trabalho será feito neste dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelo seu boi, nem pelo seu jumento, ou qualquer dos seus animais, nem pelo estrangeiro que mora com vocês, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre que você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, por meio de grandes milagres. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou a você que guarde o sábado, ou que guarde o dia de descanso. 16º, honre seu pai e tua mãe, como o Senhor, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou a sua serva, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a comunidade de vocês, em voz alta, no monte. Que monte foi esse? O Monte Sinai. Do meio do fogo, rodeado de nuvens e densa escuridão. Foram estes os únicos mandamentos dados por ele naquela ocasião, e nada acrescentou. Então o Senhor as escreveu em 2 tábuas de pedra e depois entregou a mim. Isso é Moisés falando. Então entregou a ele, é Moisés, né? E ele está entregando para o povo. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão e viram o fogo ardente, aproximaram-se de mim todos os oficiais das tribos e as outras autoridades e disseram a mim: o Senhor nosso Deus mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza. Até mesmo ouvimos o Senhor falando no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este continua vivo. Mas agora, porque deveríamos morrer, este fogo terrível certamente nos consumirá. Se
continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois quem é que pode ouvir como nós ouvimos a voz de Deus do meio das chamas e continuar vivo? Portanto, fique você, Moisés, encarregado de ir e ouvir tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser, e depois venha a transmitir e transmita tudo aquilo que ele disser a você. E nós ouviremos e obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, aquilo que ele mandar. O Senhor atendeu ao seu pedido e me disse: ouvi o que o povo disse, e tudo o que disseram está certo. Quem dera eles sempre tivessem um coração que temessem a mim, e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com os meus filhos, ou descendentes, para sempre. Vá e diga a eles: volte cada um à sua tenda. Porém, você ficará aqui comigo, e eu vou dar a você todas as leis, ordens e mandamentos que depois você ensinará ao povo. E o povo deverá obedecer a estes mandamentos na terra que eu vou dar a eles como posse. Portanto, tenham cuidado em fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu para vocês. Somente assim é que vocês terão vida longa e próspera na terra da qual vocês vão tomar posse. Capítulo 6 de Deuteronômio. O Senhor, o seu Deus, me mandou dar a vocês os mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções e mandamentos que ordeno todos os dias das suas vidas, para que os seus dias sejam prolongados. O Senhor é um só, o único Senhor. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você será muito numeroso numa terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor Deus dos seus antepassados prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os nas suas testas, bem como nos batentes da porta de sua casa e nos seus portões. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele tiver dado a vocês
grandes cidades que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, então cuidado. Não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Ao Senhor, o seu Deus, vocês devem respeitar e servir somente a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Não prestem culto a deuses das nações vizinhas, porque o Senhor, o seu Deus, que está sempre presente entre vocês, é Deus zeloso, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês, e vocês sejam varridos da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como aconteceu em Massá. Sejam realmente obedientes ao Senhor, o seu Deus, em tudo o que Ele ordenou, em seus mandamentos e leis. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem a vocês. Somente assim vocês poderão entrar e possuir a boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a seus antepassados. Expulse todos os seus inimigos que vivem naquela terra, como o Senhor falou. No futuro, quando seus filhos fizerem essa pergunta, o que significam essas leis e mandamentos que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: éramos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com grande poder, com a mão poderosa. O Senhor realizou grandes sinais e ações terríveis no Egito, ao faraó e a toda a sua família. Nossos olhos viram tudo, mas o Senhor nos tirou do Egito para fazer-nos a terra que Ele tinha prometido, sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que obedecêssemos a todas essas leis e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que tudo corra bem, porque assim Ele preservará a nossa vida, como tem feito até agora. E se tivermos cuidado em obedecer a todas essas leis diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou, tudo correrá bem. Capítulo 7 de Deuteronômio. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra prometida, da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estas 7 nações são maiores e mais fortes do que Israel. E quando o Senhor, o seu Deus, entregar essas nações nas suas mãos para serem derrotadas, então destruam-nas totalmente. Não façam nenhuma aliança com elas, nem tenham pena delas. Não se casem com as pessoas dessas nações. Não deixem seus filhos casarem com as filhas deles, nem as suas filhas casarem com os filhos dela. Por isso, certamente afastaria os jovens de Israel de mim. Eles serviriam a outros deuses, e a ira do Senhor viria sobre vocês. E Ele rapidamente destruiria vocês. Assim, vocês trarão essas nações, derrubam os seus altares, despedacem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos e queimem suas imagens de escultura.
pois vocês são um povo santo, dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. O Senhor não dedicou seu amor a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois, na verdade, vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e para cumprir a palavra que deu aos seus antepassados. Por isso, ele tirou vocês com grande poder e os resgatou da escravidão do Egito, do poder do faraó, rei do Egito. Procurem entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que odeiam, ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a retribuição para com aquele que o odeia. Portanto, obedeçam às leis, aos mandamentos, às ordenanças que hoje dou a vocês. Graças a Deus. Palavra de Deus que usou o seu servo Moisés para registrar no Pentateuco essa mensagem para o meu coração e para o seu coração. Glória a Deus. Amém? Medite nessas palavras do Senhor. Busque conhecimento a cada instante. Eu vou fazer a oração agora, você leve seu pensamento a Deus. E pensa, Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários, e também atos de omissão. Que tua misericórdia, tua graça, tua unção, teu poder esteja sobre nossas vidas, sobre nosso país, sobre nossa parentela. Senhor Jesus, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Senhor, eu perdoo os meus vizinhos. Eu espero que eles também me perdoem. Senhor, que eles venham conhecer o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, para que eles possam conhecer de ti, para que eles possam se converter dos maus caminhos. Senhor, salve essas almas, Pai. Repreende esse espírito territorial, de casa em casa, de rua em rua, Senhor. Amarra, Senhor, esse principado, essa potestade, esse domínio do mal e lança no lago de enxofre. Pai, vem nos revestir com tuas armaduras. Nos cobre, Senhor, com as tuas mãos poderosas. Pai, eu te clamo, salvação, cura e libertação por nossa nação, por nossos jovens, por nossos adolescentes. Em nome de Jesus, Pai. Salva, Senhor, o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Repreende, Senhor Jesus, todo espírito maligno, tudo aquilo que causa rebelião no coração do homem, amarra e lança no lago de enxofre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, leva para bem longe de nós tudo aquilo, Senhor, que quer nos ofender. Toda inveja, todo olho grande, toda maldade do coração do homem, toda bala perdida, todo homem sanguinário, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, nos visita hoje. Que tuas misericórdias, tua graça esteja sobre nós. Abençoa, meu Deus,
esse ofertante, esse dizimista. Abençoa esse pequeno, médio e grande empresário. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua mão em forma de concha e você fala assim comigo. Você me abençoa e eu te abençoo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você. E que tudo aquilo que é seu seja abençoado, seja forte e abençoado, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Logo mais eu voltarei com a segunda porção para achar. Bom dia a todos.